pessoal, eu sou a Gil e pro vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma receita incrível de poritos. Se você aí de casa, assim como eu também, joga League of Legends, você joga League of Legends, você não faz mais nada, você só quer saber de jogar joguinhos eletrônicos, você só quer saber de League of Legends. Você deve saber que agora tá rolando o CBLOL. Então, como tudo fica melhor com comida, eu resolvi trazer pra vocês uma receita pra vocês poderem assistir os jogos comendo um snack muito gostoso. Cheguei, nossa! Então vamos começar, já deixa o like aí embaixo. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes dessa receita. A descrição original do porito fala que ele é feito com aves selvagens avarossianas e ervas frejordianas. Mas eu fui no mercado e eu não consegui achar esses dois ingredientes específicos, então eu substituí eles por peito de frango, salsinha fresca e orégano. Além disso, a gente vai precisar também de farinha, eu tô usando farinha de trigo sem fermento, queijo parmesão ralado, queijo mussarela, que eu também ralei, mas se você quiser usar ele fatiado, também pode ser. Vamos precisar também de água morna, cebola picada, alho, que eu passei pelo triturador. Se você tiver o alho em pasta em casa, você também pode usar ele. Açúcar refinado, azeite ou óleo para você poder refogar o seu recheio, sal e, por último, mas não menos importante, fermento biológico. Para começar a nossa massa, o primeiro passo é ativar um fermento. Para isso, a água tem que estar morna. Ela não pode estar quente e nem fria, porque se ela estiver quente, você vai matar o fermento, e se ela estiver fria, ele vai dormir no soninho da Zoe para sempre. Então você leva o seu potinho de água no micro-ondas. Se você quiser colocar a leiteira no fogo também pode ser, até que ela atinja uma temperatura morna, de uma maneira que você consiga colocar a mão nela e não sinta dor nem que se queime. Eu coloquei a minha vasilha de água no micro-ondas por cerca de 30 a 40 segundos, depende da potência do seu micro-ondas. Para ajudar a acordar o fermento, eu vou colocar uma colher de chá do açúcar dentro dessa água. Só uma pitadinha. O resto do açúcar você guarda, que a gente já vai usar. Dá uma misturada nesse açúcar para ele dissolver na água. E aí é só colocar o seu fermento. Agora você vai misturar até dissolver os granulados do fermento. E a mistura vai ficar assim. Ela fica com uma cor meio leitosa, mais puxada para o bege. E ele tem que ficar assim mesmo. Agora, isso aqui tem que ser coberto com um pano de prato. E digamos que ele gosta da escuridão assim como o Nocturne, então a gente vai levar isso coberto para dentro do forno onde está escuro. Ele tem que ficar cerca de 2 a 5 minutinhos até que se formem bolhas aqui por cima. Eu vou levar o meu e já volto para mostrar para vocês o resto do processo da massa. Só lembrando, o forno tem que estar desligado, é só para ficar no escuro. Ok. Enquanto o fermento está lá ativando, vamos continuar o preparo da massa. Tá. Você vai pegar uma tigela grande e colocar a farinha nela. A minha já tá aqui, então eu vou usar essa mesmo. Aí você vai pegar o resto do açúcar que sobrou no pote e vai colocar aqui em cima da farinha. Só lembrando que todos os ingredientes com as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo. Só rolar lá para baixo que você vai ver a medida de todos eles. Agora, por último, nos ingredientes secos, você vai colocar o sal. Agora é só misturar até incorporar todos os ingredientes. Alguns momentos depois... O nosso fermento já descansou e ele formou um monte de bolinhas. Isso significa que ele já está ativo e está pronto para usar. Agora a gente vai pegar a nossa bacia com os ingredientes secos e eu abri um buraquinho aqui no meio só para facilitar na hora de jogar o fermento.
É só ir adicionando ele aos pouquinhos aqui. E aí tem que mexer por 10 minutos. Eu vou usar as mãos, mas se você tiver uma batedeira de pão em casa, você também pode usar 10 minutinhos e depois vamos descansar a massa. Vamos começar misturando ela então. Você pode começar mexendo com uma colher, só que vai chegar um ponto que não vai dar mais para mexer com a colher e você vai precisar usar as mãos. Agora que a massa chegou nesse ponto, não tem mais jeito, vamos ter que colocar a mão na massa. Essa vai ser a parte mais cansativa, porque a gente vai ter que ficar um bom tempo mexendo isso aqui. Mas se você se sentir cansado, lembra que esse é o mesmo treinamento que o Pantheon usa. Fresquinhos. Chega a manteiga derrete. Eu acabei de mexer e a minha massa ficou assim. Ela já não gruda mais na mão e ela tem que ficar nesse ponto. Se a sua massa, enquanto você mexe, estiver grudando muito na mão e na bacia, você pode polvilhar um pouquinho de farinha por cima, mas bem pouquinho, para não correr o risco de passar do ponto. Agora que a massa está pronta, ela precisa descansar por 10 minutos. Então eu vou cobrir essa bacia com filme plástico. Com a massa coberta, a gente vai levar ela de volta para o forno desligado para descansar esse tempinho. Caso você não tenha filme plástico, você pode cobrir ela com um pano de prato sem problemas. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como se faz o recheio. A gente vai pegar o frango e vai cortar em pedaços menores. Se você conseguir achar ele para vender já desfiado ou cortado, também pode ser. Aqui em casa eu só tinha o peito de frango inteiro, então eu tô cortando. Agora que o frango tá cortado, a gente vai precisar levar ele pro fogo para poder cozinhar e poder desfiar depois. Então vamos lá pro fogão. Eu coloquei todos os pedaços de frango na panela em fogo baixo. Essa parte tem que ser feita tampada para não correr o risco de secar e queimar. Aí é só ficar olhando e misturando quando for necessário. O nosso frango tá cozido e agora a gente vai precisar desfiar ele. Ele já meio que deu uma desintegrada aqui enquanto eu mexi ele na panela, mas a gente vai precisar dele bem desfiadinho. Eu tô utilizando 2 garfos. Eu vi um pessoal desfiando com batedeira na internet, mas eu não testei pra saber se dá certo. Então você usa o que você achar melhor. Eu vou ficar com os garfos mesmo. O frango já tá desfiado e agora a gente vai voltar pro fogão e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai temperar esse recheio. Com a frigideira em fogo baixo, vamos jogar o azeite e colocar a cebola para refogar até ficar mais clara. Em seguida, você coloca o alho e deixa os dois dourando. Quando isso acontecer, pode adicionar o frango, uma pitada de sal, o orégano e por último a salsinha. E continua mexendo. Quando acabar de refogar, é só deixar esfriar para poder rechear a massa. Enquanto o nosso frango tá lá descansando, a nossa massa, que era só uma bolinha, virou isso aqui. Como vocês podem perceber, ela cresceu bastante. Agora a gente vai abrir essa massa. Para facilitar, eu vou abrir a minha em cima do plástico filme porque isso ajuda na hora de enrolar depois. Para começar a abrir, eu vou pegar um pouquinho de farinha e vou polvilhar em cima do plástico filme. Isso é para ajudar a massa a não grudar. E aí, a gente vai jogar ela inteira aqui em cima. Como nem sempre a gente vai ter todas as ferramentas que a gente precisa para abrir essa massa, eu vou usar um copo. Você pode usar uma garrafa de cerveja, um rolo de macarrão, um copo, o que você tiver em casa. Se você estiver usando um copo, faz isso com cuidado para não correr o risco de estourar o copo na sua mão. Eu terminei de abrir a massa e ela ficou assim. Vocês precisam abrir a massa no formato mais retangular possível, porque o que a gente vai fazer aqui é mais ou menos um rocambole. Eu vou começar recheando a massa com o frango. Agora
é só ir distribuindo bem o frango pela massa, só que em um dos lados você tem que deixar um espaço de cerca de 2 dedos sem recheio, para ajudar na hora de enrolar a fechar direitinho. O recheio não pode ficar muito alto, então vai dando uma espalhada boa, uma apertadinha, mas sem deixar o frango atravessar a massa. E ele vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai colocar a mussarela. Vai espalhando bem. E aí com a mussarela, você vai ter que fazer o mesmo esquema. Deixa um pedaço sem mussarela na frente, além dos 2 dedos de massa, um pedacinho do frango também. E atrás, deixa mais uns 2 dedos sem mussarela. Porque senão, na hora que você for fechar e assar, ela vai vazar inteirinha. Por último, vamos jogar um pouquinho de parmesão. O parmesão não precisa colocar tanto, porque a gente vai colocar mais por cima antes de assar. E a nossa massa tá assim. Vamos para a última etapa, que é enrolar e cortar os nossos poritos. Você vai pegar a bordinha e vai virando para dentro. Aperta bem. E aí você vai descolar o plástico filme e enrolar mais um pouco até o final. Só um segundo. Agora foi. A massa tá enrolada, eu passei ela pra mesa pra acabar de enrolar, porque assim ficou mais fácil. E aí, a sua tem que dar de 2 a 3 voltas. Então, se tiver muito recheio, você não vai conseguir. Então, coloca ele bem espalhadinho, vai colocando aos pouquinhos. Se sobrar, não tem problema, você pode usar pra uma outra receita. O nosso forno tá pré-aquecendo a 180 graus e enquanto isso, eu vou cortar os poritos. Para fazer isso, eu vou usar fio dental. Você pode usar alguma linha ou faca se você preferir, mas eu uso fio dental para ele não esmagar a massa. Então é só pegar um pedaço e aí você bota por baixo, cruza o fio e puxa. E ele vai ficar assim. Agora, vamos passar isso aqui para a assadeira. Se a sua assadeira for antiaderente, você não precisa fazer nada. A minha não é, então eu vou jogar um pouquinho de farinha para não correr o risco de grudar. Não precisa jogar tanto. E aí, é só ir cortando os outros poritos e colocando aqui em cima. Eu vou terminar de cortar e já mostro para vocês como tá ficando. Os meus poritos estão na assadeira e eu cortei eles com cerca de 1,5 dedo de largura. A massa vai crescer bastante, então na hora de você colocar na assadeira, não coloca um muito perto do outro, porque senão eles vão grudar e vai virar tudo uma coisa só. Antes de assar, você vai jogar um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima. Agora é só levar a sua assadeira para o forno por cerca de 10 minutos e olhar se os poritos ficaram douradinhos antes de tirar. Eu vou levar a minha e já mostro o resultado para vocês. 20 minutos depois. Os poritos ficaram no forno por cerca de 20 minutos e eles ficaram assim. Vamos agora provar para ver se ficaram gostosos. Realmente, isso aqui fica muito gostoso. Ele fica muito bonitinho, além de gostoso. E aí você pode escolher se você vai querer servir ele desse lado ou desse lado. Mas ele fica bonitinho dos dois jeitos. Eu vou terminar de comer os meus poritos, porque eu tô morrendo de fome. E aproveitando que o CBLOL tá rolando, deixa aí nos comentários pra qual time você tá torcendo. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu tô sempre postando receitas da cultura pop e provando coisas muito estranhas e novas no mercado. Eu vou deixar também mais 2 vídeos aqui, caso você não tenha visto, pode escolher algum dos 2 para assistir. Eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui e tchau, tchau!